Pod Projeto, a história e as histórias da Projeto pelo Quase Sem Pauta. Olá, olá, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos ao Pod Projeto, o podcast da Escola Projeto com curadoria do Quase Sem Pauta. Quase Sem Pauta é um podcast de duas grandes amigas jornalistas que não precisam de pauta para se divertir, para dar risadas e que durante a pandemia resolveram transformar em podcast o que mais gostam de fazer, que é conhecer novas pessoas e novas histórias. Pois é, Lúcia Matos, como vai você? Bom dia, boa tarde, boa noite. Essa é a nossa proposta no Quase Sem Pauta e também aqui no Pod Projeto. Conversar sobre educação e conhecer quem faz e o que faz a Escola Projeto. Uma escola que nasceu no final do ano de 1988 com as sócias, as irmãs e professoras Beth e Neca, numa casa residencial da rua Paulino Teixeira, aqui em Porto Alegre. E que há 35 anos depois ocupa uma bela sede, agora única, na Avenida Ipiranga 585, no bairro Menino Deus. A sede nova, a sede própria, a sede única agora, atende crianças desde educação infantil, de 1 a 5 anos, até o ensino fundamental, de 1ª a 5ª série. Uma escola que virou referência e modelo em Porto Alegre e é sinônimo de qualidade, Lúcia Matos. Pois é, por isso a gente tem muito orgulho desta parceria entre a Escola Projeto e o Quase Sem Pauta. Desde meados desse ano, a Lúcia Porto e eu, a Lúcia Matos, nós estamos conversando com educadoras, coordenadoras, professoras, mães, pais, parceiros e todos os envolvidos no dia a dia da escola. Nós conhecemos as ações que fazem da Projeto essa escola referência em Porto Alegre. De 15 em 15 dias, sempre às terças-feiras, nós estamos colocando no ar um episódio novo no canal do YouTube da Escola Projeto e já te convidamos para te inscrever, ativar o sininho para não perder nenhuma das atualizações e ouvir os episódios anteriores. E se tu curtir, passa adiante para os amigos. E os episódios anteriores foram muito legais. Agora a gente vai fazer aqui uma breve retrospectiva do que a gente já escutou. A gente começou essa temporada conversando com a diretora administrativa da Escola Projeto, a Neca Baldi, e com a coordenadora de Educação Infantil e 1º ano do Ensino Fundamental da Escola Projeto, Andréia Paim, a Deia, sobre a história e o propósito da escola e como ela vem evoluindo e se desenvolvendo sempre com a ideia de que uma escola está sempre em construção. Depois, o 2º episódio, falamos com a coordenadora pedagógica da Escola Projeto, a Débora Vier Fischer, e com a coordenadora, doutora em educação, professora da área de arte da Faculdade de Educação da URGS e mãe da Escola Projeto, Luciana Grupelli Loponte, sobre como a arte e a educação podem fazer parte do dia a dia das crianças. Em seguida, batemos um papo sobre uma escola anticapacitista com a servidora pública e mãe de 2 alunos da Projeto, a Lisane Beló, e com a Fernanda Landes, pedagoga especial responsável pelo atendimento educacional especializado da Projeto. A seguir, o tema foi o Grêmio Estudantil da Escola na promoção de ações pelo planeta, com o Rafael Bricoli, professor de teatro na escola e coordenador do Grêmio Estudantil, e também com a Lívia Ribeiro, coordenadora do movimento Escolas pelo Clima. No 5º episódio do Pod Projeto, falamos sobre a escola e a construção de sujeitos para uma vida cidadã, com as professoras Ana Carolina Risdic da Silva e com a Jaqueline Pieretti. Depois, tivemos um papo saboroso com a jornalista Flávia Mu e com o chefe de cozinha Marcelo Schambeck. Os dois são pais de alunos da Projeto e responsáveis pela cantina da escola, a Cantina Banana Maçã. No 7º episódio, falamos sobre o coletivo NAMP, o Núcleo Antirracista e Multicultural da Projeto, com a professora Amanda Rodrigues Mendonça e a mãe de aluno Fabiana Sazi. No 8º episódio, foi a vez de falarmos sobre livros e paixão pela leitura, com a professora Maria da Graça Machado e a escritora Suzana Ventura. No 9º episódio, falamos da reconstrução da marca da Escola Projeto, com a Daniela Lompa Nunes e o Israel Bertamoni.
Pois é, hoje chegamos ao 10º episódio do Pod Projeto com o tema Habilidades Necessárias para a Vida, a importância da educação infantil. Qual é a importância das crianças frequentarem uma escola de educação infantil? Que habilidades são consideradas essenciais para a vida e que podem iniciar a se desenvolver justamente nessa etapa? O que define o desempenho futuro de uma pessoa, né? E o que a escola oferece para crianças dessa faixa etária? Para nos falar sobre isso, nós recebemos agora as nossas 2 convidadas. Bem-vindas. Bem-vindas, bem-vindas. Obrigada. Conosco a Ana Júlia Poerci, ela que é natural de Lajeado, mora na capital desde 2004, tem formação em pedagogia pela URGS e pós-graduação em psicopedagogia pela FAPA. Há 15 anos ela atua como professora titular de educação infantil e é professora da Escola Projeto desde 2012. É mãe da Bianca, apaixonada pela infância, pelas diferentes vivências que a escola proporciona. E a Denise Yates também está com a gente. Ela é psicóloga, especialista em neuropsicologia, avaliação psicológica, mestre e doutora em psicologia pela URGS, mãe do Cauã, da turma 22 da Projeto. Sejam muito bem-vindas aqui ao Pod Projeto, meninas. Tudo bem? Tudo bem, obrigada. Vou começar com uma pergunta única, a primeira certa desse nosso papo. Quero agradecer pela confiança de vocês e começar perguntando por que vocês acham que foram escolhidas para falar nesta temporada do Pod Projeto e neste episódio especificamente. Na verdade, é porque eu sou um pouco metida e eu sugeri a temática. Então, não foi bem um convite. A culpa é dela, Lúcia Mara. Foi então, Denise. Sim, é porque assim, eu trabalho, né, com essas questões do desenvolvimento infantil e o meu filho estuda na escola desde do grupo 1, né, desde a primeira entrada na escola. E me chamava a atenção assim, que a escola faz muitas coisas que tem muito a ver com o que se discute hoje em dia em ciência, das coisas mais recentes assim, sobre o desenvolvimento. E eu acho que não é por acaso, a escola estuda muito, né? Assim, um diferencial da escola é esse, ela trabalha com os professores semanalmente as questões teóricas. Mas eu acho que é muito mais na linha do construtivismo e a ciência, coisa das neurociências, está muito atrelada, assim. Então, eu acho bacana de trazer esse viés. Assim. Foi nesse sentido, então acho que foi um pouco por isso. Ana. Bom, acredito que eu esteja participando desse episódio em função de ser uma das professoras da educação infantil mais antigas lá da escola, né? Então, estou há 12 anos. As minhas colegas também já estão há algum tempo, mas eu sou a mais velha da educação infantil da Projeto. A mais velha da educação infantil da Projeto. Ah, meu Deus. Ana, vamos então começar por aí, pela tua experiência, já que tu é a mais velha, entre aspas, como tu mesma falaste, né? O tema que a gente está tratando hoje, habilidades necessárias para a vida, a importância da educação infantil. Conta para a gente um pouco que habilidades são essas, né? E como a educação infantil pode ajudar. Bom, então, assim, são inúmeras habilidades e competências que a educação infantil trabalha, né, na Escola Projeto desde o grupo 1, com crianças de 1 aninho, né, que é a idade mínima para entrar na educação infantil da escola. Então, assim, a gente começa pensando num trabalho, nessas competências, pensando nas infâncias, né? E a gente fala mesmo as infâncias porque a gente considera que cada criança tem uma vivência diferente de infância, não é uma infância só, justamente em função da vivência de cada um. Então, o nosso trabalho ele é pensado, ele é organizado a partir dos direitos de aprendizagem que a BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que é um documento normativo que define as aprendizagens essenciais, né, para todos os alunos da educação básica. A gente baseia o nosso trabalho em cima desses direitos de aprendizagem, né, que são conviver, brincar, participar, explorar, expressar e conhecer-se. Então, é a partir desses direitos que o nosso trabalho é pensado,
né, a partir disso. Então, é com isso que a gente organiza os nossos projetos, né, de acordo com a faixa etária das crianças, e a gente trabalha muito além das questões socioemocionais de cada criança, né, que a gente respeita muito o tempo de cada um, né, o tempo de execução de alguma coisa, o tempo de fala, o tempo de comunicação, mas a gente também dá muito valor para a questão cognitiva, né? A gente investe em aprendizagem, a gente investe em conteúdos também na educação infantil. Não é uma escola que apenas cuida das crianças, né? Tem esse olhar de cuidado, sim, que eu acho que é primordial para as crianças pequenas, mas também tem um investimento muito forte em conteúdo, em questões cognitivas, em investimento para a educação e para novas aprendizagens. Denise, tu já falou um pouquinho no começo, né? Tu deu umas pistas para a gente assim, do diferencial da Projeto. Há quanto tempo o Cauã é aluno da Projeto? O que te levou a ir para Projeto, a levar o Cauã para Projeto? E o que tu percebeu nesse período e que te chamou tanta atenção, assim, que tu acha que a Projeto faz esse trabalho diferente? Ele está há 7 anos agora, ele está no 7º ano de Projeto, assim, foi aluno da Ana Júlia também. E a questão, assim, é um período bem difícil, né, que foi da pandemia também. Mas eu acho que um dos diferenciais é esse olhar bem integral, assim, no sentido de respeitar e considerar a criança alguém que pensa. Eu sei que parece uma coisa meio boba de dizer, mas é que a gente nota em outras escolas que isso nem sempre acontece, né? Aquilo que a Ana Júlia falou antes, assim, não é só o cuidado. Muitas pessoas acham que, eu vou pagar uma creche, porque a creche vai deixar ela limpa e alimentada e tá ali com outras crianças, então tá bem. E não é só isso, né? E aí tem a ver com a coisa da pesquisa, de quando se vê que a estimulação a coisas diferentes, coisas novas, isso nessa fase inicial, tem um efeito muito grande no aprendizado futuro. E no gosto, por gostar de estudar, por gostar de se relacionar com os colegas, né? Então, uma das coisas que eu me lembro de quando a gente foi visitar a escola foi que a gente estava esperando, acho que no pátio, e veio uma menina, assim, do grupo 5, então é o que eles chamam de jardim, né, em outras escolas, e a menina caiu e tropeçou. E em seguida veio um coleguinha correndo e disse, não me lembro do nome dela, mas, né, fulana, tu tá bem, tu te machucou? Aquilo me chamou tanta atenção, porque muitas vezes a gente vê nessa faixa etária as crianças já rindo, debochando, alguma coisa assim, né? E eu achei tão Nem só nessa faixa etária, né, Denise? Teve uma situação. A escola promove uma atividade, lembrando disso, promove uma atividade muito legal, que é dos pais fazerem uma vez por ano as atividades que as crianças fazem, para conhecer um pouco. Né? E a gente foi fazer uma atividade de educação física uma vez, e um pai chutou um bambolê, que era para ele pular dentro, e a gente começou a rir. E aí foi muito legal, porque a André disse, o que as crianças iam fazer? Elas iam puxar e iam dizer, vai, continua. Elas iam puxar o bambolê de volta, em vez de ficar debochando, para ver como a gente tem esse aprendizado, né? E eu achei, mas então, assim, dessa historinha que eu contei, assim, eu achei tão natural aquilo, e era um menino, que é uma fase que eles também têm rixa, né? Menino e menino. Outras coisas que foi me chamando a atenção são coisas assim, o cuidado que as crianças mais velhas, mesmo no pré-escolar, têm com as mais novas. É muito bonito, assim. E é uma coisa que em outras escolas, muitas vezes, isso, tipo, não, responsabilidade é da prof, não é responsabilidade dos pequenos. Mas não é uma questão de responsabilidade, é só cuidado. Tipo, tá no pátio, tá na mesma hora que crianças menores, eles não vão atropelar, eles vão ter cuidado. Isso é um aprendizado de habilidades socioemocionais muito, muito relevante, né? Que é natural. E eu acho que isso é uma das questões principais da educação infantil e da Projeto, assim, são hábitos que vão para a vida. Quando a gente começa a colocar isso, não adianta depois tu esperar que lá na faculdade, quando os alunos chegarem, eles vão aprender a ser sociáveis. Desculpa, não é que não vai poder, mas é muito mais difícil, né? É uma época de instalar hábitos, assim, eu acho que são hábitos muito bacanas. Eu acho que o que tu falou, Denise, tem um pouquinho a ver com empatia também, né? Embora as crianças pequenas, elas ainda não têm a capacidade, né, de se colocar espontaneamente no lugar do outro, a gente faz esse exercício desde as crianças pequenininhas, né? Com esse exemplo que a Denise acabou de dar, a gente problematiza muitas vezes isso em sala de aula, o que aconteceu no pátio, ou alguma disputa de brinquedo que aconteceu na sala de aula, a gente faz com que as crianças pensem
se tivesse acontecido com elas, né? Embora eles ainda não tenham toda essa capacidade, né, de fazer isso de forma espontânea, a gente sugere que, bom, se fosse tu que tivesse caído no pátio, o que tu gostaria que alguém tivesse feito para te ajudar? Né? Então a gente conversa, cada um dá a sua opinião e a gente vai construindo esse repertório com eles também. Ana, aproveitando, né, isso que tu está falando, por que tu achas que as pessoas costumam, de alguma forma, menosprezar esse período tão importante, né, que é a educação infantil? Eu acho que porque as pessoas não estão dentro da escola, elas não sabem o que acontece. Elas não sabem. As pessoas, eu digo, fora. Eu acho que a Projeto, ela propicia muito que as famílias estejam lá dentro, e eu acho que as famílias da Projeto sabem o que acontece. Não tudo, claro, né? Porque não acompanham a nossa tarde toda. Mas muitas escolas não propõem, assim, espaços que possam perceber e ver de verdade o nosso trabalho. Então, acham que justamente a educação infantil é um lugar apenas de cuidado, né, de alimentação, como a Denise falou, de limpeza. Eu sei que meu filho está ali, está bem cuidado, está alimentado, e é isso, né? A Projeto é muito mais do que isso. A Projeto é trabalho, a Projeto é um olhar individual para cada criança. A gente respeita, sim, o tempo de cada um, mas a gente nunca deixa de investir nesse tempo, né? Percebendo que alguma criança tem um tempo diferente, a gente não faz de conta que, bom, ela tem o tempo dela, a gente deixa assim. Não, a gente investe, a gente está sempre em busca de alguma coisa nova, de alguma atividade, de algum projeto, de algum estudo que possa abranger e apoiar essa criança e ajudar. Então, eu acho que é um pouco por isso. A gente percebe, né, das pessoas que não são dessa área da educação, Denise, muito preconceito, às vezes, até em relação ao educador dessa etapa inicial da educação infantil, né? Mas eu queria te perguntar, assim, tu como psicóloga, mestre, doutora em psicologia, né? Qual é a importância de focar? Porque o currículo, todas as escolas têm que cumprir aquilo ali que está estabelecido. Então, o currículo os pais terão para os seus filhos em qualquer escola, né? Mas qual é a importância dessa atenção a essas habilidades socioemocionais que a gente está percebendo ao longo desses papos que a gente está tendo aqui no Pod Projeto? Qual é a importância de desenvolver isso desde cedo? Tem a ver com o desenvolvimento, assim, hoje em dia se estuda muito mais o quanto essas habilidades socioemocionais, assim, de identificar as emoções que eu sinto, que o outro sente, de usar isso para poder se comunicar e como se relacionar, tem muito impacto no aprendizado até das questões mais tradicionais de aprendizagem, né? A leitura, escrita, matemática, né? Então, assim, é fundamental trabalhar essas questões, porque eu acho que vou falar um pouquinho, assim, da coisa geracional, tá? A gente foi criado numa época em que a ideia era assim, tu precisa estudar, sentar e estudar, porque é isso que vai te causar a progressão, né? É isso que vai te poder ascender socialmente, assim. E se achava que isso era a questão do conteúdo, põe bastante conteúdo na cabeça. E que é muito que ainda é vigente, muitas pessoas pensam assim em relação aos próprios filhos, né? Tipo, eu tenho que encher de conteúdo a cabecinha da criança. E o que se vê hoje em dia, assim, a gente está em outra época. Né? O trabalho das pessoas não é mais assim, o advogado só faz tais coisinhas. Um advogado pode fazer 50 mil coisas diferentes e ele tem que saber navegar nisso aí. Ele vai ter que ser ativo, ir atrás, buscar, se relacionar com pessoas, construir uma carreira. E a gente vê a dificuldade dos alunos no final da graduação e tal. Se desde pequeno eu sou incentivado a me relacionar com as emoções, com o que eu sinto, e aí trilhando o meu próprio caminho na construção do conhecimento, essas coisas vão sendo cada vez mais fáceis. Uma das coisas das habilidades emocionais é tu conseguir falar sobre o que tu está sentindo, de uma forma que vai gerar uma compreensão e que vai gerar uma ação, né? Que a gente chama de assertividade, né? Então, assim, um aluno que tem clareza sobre o que está sentindo em relação ao conteúdo também, em relação à forma da escola, que pode propor e pensar coisas diferentes, né? E criar o seu trajeto é algo, assim, muito importante para a estabilidade. Para a estabilidade emocional e cognitiva. A gente está vendo muitos adultos agora que têm sofrido muito com a forma de educação que a gente tinha, que ainda tem em algumas escolas, que é aquela ideia do tipo, eu vou estudar
português, que saco, que coisa difícil, que vergonha que eu tenho de fazer uma conta em matemática lá na frente. E isso a escola trabalha de um jeito assim maravilhoso. As crianças chegam em casa contando assim felicíssimas, desde, né, da educação infantil, e depois aprendi a fazer a conta assim assado. E aí quero fazer, e mãe, tu responde, olha aqui que eu tô fazendo. Então, exercitando é uma coisa assim lúdica e que elas gostam e elas têm prazer. Isso aí tem muito mais chance de que elas vão continuar estudando e buscando o que elas querem no futuro do que uma criança que foi forçada a estudar tanto tempo de uma maneira mais, né, dura, conteudista, etc. Eu respondi? Respondeu. Isso tem. Hoje eu faço muita entrevista sobre essa área do mercado de trabalho, por exemplo, de carreira, e hoje só se fala nos hard skills e soft skills, né? E muitas empresas hoje buscam profissionais muito mais desenvolvidos nessa área, né, socioemocional, de soft skill, do que propriamente do conteúdo, porque o conteúdo tá aí, né? O conteúdo. Essa é a mudança, né? Tipo, agora eu procuro na internet, eu vou atrás e vou conseguir pesquisar com facilidade de acesso. O que eu tenho que saber é assim, o que eu preciso, como é que eu faço para uma equipe trabalhar comigo e levar isso adiante, né? Então, isso é uma coisa que a escola trabalha muito, né? Do trabalho em grupo, de construir coisas, assim, é muito bonito, assim, falando. A gente diz que os alunos da Projeto, eles aprendem a aprender, né? Eles não recebem o conteúdo pronto, e isso que a Denise falou me lembra muito de um projeto que a gente tem lá na educação infantil, que é resolução de problemas do cotidiano, que tem muito a ver com essa questão de, desde pequenos, eles são incentivados a pesquisar, a ir na biblioteca, procurar em livros, a investigar coisas novas, a investigar diferentes formas de resolver uma mesma pergunta, ou um mesmo problema, uma mesma questão, né? Então, é algo que a gente faz muito lá no infantil, é essa questão, assim, eles recebem um problema do cotidiano, né? Por exemplo, 2 alunos querem brincar com o mesmo brinquedo, ou perdi minha garrafinha de água pela escola. Como é que a gente pode resolver esse problema? E aí cada um dá uma resposta, né? Vai pensando de acordo com o que já viveu, com as suas experiências, e a gente percebe que uma mesma pergunta, um mesmo problema tem diferentes respostas, tem diferentes caminhos, e eu acho que é desde da educação infantil que eles aprendem a pensar lá na origem do problema, né, na origem da questão, e pensar em diferentes respostas, em diferentes possibilidades, que tem muito a ver com a questão da matemática também, né, como chegou a tal resultado, eu cheguei dessa forma, o colega chegou de outra forma, tem vários caminhos para chegar no mesmo lugar. Isso é outra coisa, né? Uma escola muito conteudista, que deixa muito rígido, assim, vocês têm que se comportar assim, né? De tal horário, tal coisa, muito, muito fechado. Não abre a possibilidade da criança aprender como é que ela se comporta em situações diferentes, como é que ela pode achar o jeito dela de fazer. Isso que eu acho muito bacana da escola, assim, isso é o que a gente chama de funções executivas, que é entre as funções cognitivas mais importantes, que é tipo, eu estou numa situação que é confusa, que tem muitos elementos, como é que eu vou construir e chegar num objetivo final, né? Que isso tem a ver com um ambiente mais aberto para poder... Mas a escola não deixa assim, toma, tá aqui, né? Ela vai fazendo a criança pensar e chegar nesse ponto da construção. Não chega a um extremo de dizer te vira, dá um caminho, né? Ensina ele a chegar ali. Eu acho que também isso que vocês estavam falando, de uma certa forma, já responde essa pergunta, né? O que define o desempenho de uma criança adiante, enfim, no futuro, mas de algum modo que traga também um respeito à infância da criança, né? Quer dizer, a criança não pode ser já largada em situações do mundo adulto, né? Como que se balança isso dentro da sala de aula, Ana? Bom, eu acho que se balança respeitando, né, em primeiro lugar, essa criança, a forma que ela se comunica com a gente, a forma com que a gente encara, né, enfim, as diferentes vivências que elas têm, as diferentes experiências. Por exemplo, respeitando a comunicação não verbal, né, de algumas crianças também, mas, por exemplo, quando alguma criança cai na escola, se machuca, a gente chora, né, enfim, a gente nunca diz não foi nada,
levanta e continua. Por mais que a gente tenha visto que talvez não tenha sido nada grave, a gente acolhe, a gente abaixa, a gente conversa, né? Pergunta, né, se está doendo em alguma parte do corpo, enfim. É um respeito aos sentimentos dessa criança, né? Embora muitos ainda na educação infantil não consigam nomear esses sentimentos, a gente ajuda a pensar sobre eles, a gente ajuda a pensar, a construir esses sentimentos e a nomeá-los, mas sem afirmar. Por exemplo, tu estás triste, tu estás brabo, tu estás com raiva. A gente sugere que algumas desses sentimentos estejam né, presentes naquela situação que ocorreu, para que a criança consiga, né, tentar entender um pouco daquilo que está acontecendo. Então, eu imagino que talvez tu esteja bravo. Eu acho que isso é uma questão de respeito, né, ao desenvolvimento da criança socioemocional também. E não sei se eu respondi tudo, Lúcia, mas acho que é por esse caminho. Eu ia dizer que além de tudo, tem a coisa do gelinho, que eu acho um amor. Que tipo assim, se alguém se machuca, pede pro colega, né? Tipo, vai lá e busca na geladeira um gelinho para botar. E eles têm o gelinho é milagroso. Muitas vezes nem não precisaria desse gelinho, né? E geralmente quando algum acidente acontece, né, um colega empurrou, se foi algo mais proposital, a gente trabalha também com esse colega né, que machucou, enfim. De que forma tu pode ajudar esse colega que caiu, né? A gente não finge que nada aconteceu, ou eu vou buscar o gelo, que não tive relação com a situação. Bom, o colega que machucou, ele pode ir lá na geladeira, pode pegar o gelo, pode ajudar a colocar no joelho, enfim, onde machucou. De que forma essa pessoa que machucou pode ajudar esse colega que está lesionado, né? Tanto corporalmente quanto emocionalmente, né? Meninas, o tema do episódio de hoje é habilidades necessárias para a vida e qual é a importância da educação infantil nisso, né? Eu queria perguntar para vocês de que maneira as questões externas são tratadas dentro da sala de aula e podem ajudar nisso, né? Questões simples do cotidiano, da vida mesmo, né? Ou uma situação da família, ou uma situação que daqui a pouco uma criança viu na TV ou viu na rua. De que maneira isso é acolhido dentro da sala e usado como, inclusive, uma ferramenta para desenvolver as habilidades de toda a turma, por exemplo? A gente trabalha de acordo com aquilo que a criança traz para a gente, né? Até o que ela expõe para a gente do que ela está vivendo, do que ela gostaria de saber, né? Sem que a gente seja invasivo naquilo. Muitas vezes a criança está curiosa com o que está acontecendo, mas não quer se expor, né? Então a gente conversa nas rodas sobre o assunto, né? Muitas famílias, por exemplo, lá da escola são organizadas por 2 mães, por 2 pais, então são diferentes famílias, né? Diferentes configurações familiares que a gente chama, e né, às vezes as crianças precisam falar sobre isso e às vezes não. Então, é um assunto que é uma temática que depende muito do que a criança vai trazer para a gente. Então, ela vai, né, geralmente, quando tem algum assunto mais delicado que eles querem falar, geralmente eles falam direto para a gente, professora. Dificilmente eles expõem assim diretamente para o grupo. E a gente pergunta se gostaria de trocar uma ideia com os colegas, saber qual é a opinião dos colegas para isso. A professora vai muito mediando aquilo que vai surgindo de acordo com o assunto das crianças, com a opinião das crianças, né? Sem tomar juízo de valor, né? De, bom, isso é certo, isso é errado. Não, existem, né, de acordo com esse exemplo que eu dei para vocês, existem diferentes configurações familiares. É diferente, sim, talvez ter 2 mães, mas é talvez menos comum atualmente, mas tem muito, né, muitas configurações diferentes. A gente busca
busca assuntos em livros também, que a gente possa expor para as crianças, de acordo com a faixa etária, tudo isso. Sim, as diferenças podem ser tão legais, né? Exatamente. E todos somos diferentes, né? Isso, a Projeto trabalha isso desde sempre, assim. Eu tenho o meu jeito, e isso às vezes aparece, muitas famílias falam pra gente que eles gostam de dizer em casa que estão fazendo as coisas do seu jeito, porque eles aprenderam isso na escola, né? Ah, é o meu jeito de fazer, é o meu jeito de organizar a minha mochila. A gente incentiva muito para que eles tenham realmente o jeito deles, que cada um tem o seu, que é diferente do outro, mas a gente também não deixa isso livre, solto, né? É o meu jeito de fazer o tema de casa e deu, né? A gente investe, a gente questiona. Não fazer o tema de casa o jeito de alguém. Pois não é um jeito possível. Quais são os jeitos possíveis, talvez, de fazer? Respeitar as individualidades, né? Exato. Eu queria perguntar para a Ana, a escola, a educação infantil, às vezes é menosprezada, né? Não é tão valorizada. O próprio professor da educação infantil, às vezes é menos valorizado, mas qual é a importância para uma criança de começar esse ciclo cedo, né? O que ela aprende ali nesses primeiros anos? Bom, na educação infantil, é um dos primeiros espaços de convívio social da criança, né, fora do ambiente familiar. Eu acho que é bem importante esse convívio com outras crianças, com seus pares, com crianças mais velhas, com crianças mais novas. Todas elas aprendem, né, nesse convívio diário. É um espaço para as crianças aprenderem a compartilhar brinquedos, ideias, pertences, né? Compartilhar o que é seu, compartilhar o que é da escola, compartilhar o que é talvez de outra criança, de outra turma, um espaço, né, que aprende a dividir as coisas que são um bem comum, né, da escola. É um espaço também que elas podem atuar coletivamente, né? Falando um pouquinho, me remetendo ao que a gente até já falou antes, né, Denise, da questão da empatia, né? É um espaço onde elas aprendem a se colocar no lugar do outro, a pensar, né, em situações, como elas se sentiriam se tal questão acontecesse com elas, né? É bem importante. É um espaço também com regras, não que nas famílias não tenha regras, né? Mas na escola tem regras diferentes do que dentro do ambiente familiar. Algumas regras da escola já estão pré-estabelecidas e outras regras a gente constrói. Cada turma tem as suas regras, a gente tem geralmente um painel de combinados, então cumprir essas regras também é um exercício para eles bem importante. Uhum. É um espaço de desenvolvimento da independência também muito importante, que eles são estimulados, incentivados a fazer várias questões da nossa tarde, da rotina, de forma independente. Se vestir, puxar a roupa depois de fazer um xixi, puxar a manga para cima na hora de lavar as mãos, organizar os seus materiais na mochila, organizar o seu lanche, que talvez em casa não seja tão incentivado ou seja incentivado de outra forma, né? Muitas famílias incentivam já a independência das crianças em casa, mas é mais um espaço para que elas possam se desenvolver. É um espaço em que elas acompanham uma rotina também, né? A gente tem, todos os dias, a gente constrói com eles uma rotina da escola, de o que eles fazem quando eles chegam, o que tem que fazer, né? Tem que tirar os seus materiais da mochila, tem que tirar o lanche, tem que tirar o caderno, tem que tirar a garrafinha de água. Cada um, a gente constrói com eles que cada um é responsável por isso, né? Por lembrar de tirar o caderno. Muitas vezes eles falam, ninguém botou a minha garrafinha de água na caixa que a gente organiza, né? Um espaço para cada coisa. Ué, mas a garrafinha é minha ou é tua? Quem será que esqueceu de tirar da mochila? Né? Então, a gente faz com que eles sejam protagonistas disso também.
É o começo de uma vida em sociedade fora da família, né? Isso Exatamente, é muito bacana, né? exatamente. E também, o que eu acho que é bem importante é um espaço, sim, para lidar com algumas frustrações, né? Sim. De ter que esperar a sua vez de falar, né? A professora geralmente é uma só e tem situações que todos querem a atenção da prof no mesmo momento, saber esperar, mesmo que seja um colo, no meu colo cabem 2, o terceiro vai ter que esperar. Isso gera uma frustração, muitas vezes gera choro, né? Então, é um espaço para que eles possam, e é claro que em outras situações dentro da família, em outros ambientes, eles também lidam com frustrações, mas na escola isso acontece quase que o tempo todo, né? Ter que dividir o brinquedo. Alguém tá brincando com o dinossauro que eu quero, eu vou ter que esperar, eu vou ter que negociar. Então, isso acontece o tempo todo. Eles estão vivendo em sociedade ali, né? Exatamente. Bom, a gente já está se encaminhando para o final, meninas, mas eu queria saber rapidamente de vocês duas, como é que vocês veem a relação de vocês com a Projeto no futuro? A minha vai ser de saudades, né? Assim, no período curto, assim, ainda tem, a princípio a gente, né, deseja que ele continue nos próximos 3 anos, até o final da escola. A gente tem feito uma coisa que eu acho que tem a ver também com o futuro da Projeto, que é participado de um núcleo. É um NAMP, né, que vocês já falaram em um outro episódio, assim, e o meu esposo costuma dizer assim, os efeitos agora vão ser pequenos, mas aqui a um longo prazo vão ser grandes, assim, né, na mudança de configuração, de relação com questão de raça, né, então acho que é uma coisa importante. E isso é uma coisa muito legal do projeto, né, que ela abre muitas oportunidades também para os pais poderem participar e tal, e a gente tem aproveitado. Então eu acho que eu vou sentir saudades porque eu tenho dificuldade de imaginar uma escola que dê essa mesma oportunidade no futuro, assim. E tu, Ana, como é que é o teu futuro com o projeto? Eu me vejo ali dentro da Projeto, não, nesse futuro. Me vejo sendo professora da Projeto, vejo o projeto cada vez maior, com mais crianças, mas me vejo ali dentro por muito tempo ainda. Vejo, num futuro bem próximo, poder encontrar minha filha ali dentro também, que vai ser diferente, mas me vejo ali, no chão da escola. Que maravilha. Bom, a gente quer muito agradecer a participação de vocês duas aqui nesse nosso episódio tão interessante falando das habilidades para a vida. Foi um prazer ouvir as histórias de vocês. Daqui a 15 dias, no episódio 11 e último dessa temporada do Pod Projeto, a gente vai falar sobre formação constante e em movimento, né, Porto? É isso aí, Lúcia Matos. Agradecemos muito, né, a vocês a participação hoje. Foi efetivamente um episódio que fez com que a gente precisasse utilizar muitas das nossas habilidades, né, meninas? Então, muito obrigada. Até a próxima. Obrigada por terem participado. Tchau, tchau. E lembrem de se inscrever no canal do YouTube da Projeto, ativa as notificações, segue a Escola Projeto no Instagram, @Escola Projeto, e nos segue também no Quase Sem Pauta. A gente se vê em breve. Tchau, meninas. Até obrigada. Tchau. Você ouviu Pod Projeto. Realização Quase Sem Pauta.